as escrituras da igreja não podem ficar fechadas. Meus irmãos, já houve tempo em que a escritura ficou fechada na igreja. Mas é um tempo de lamento, é um tempo de angústia, é um período chamado de período de trevas. E isso ocorreu do ano 1339 para frente. De 1339 até aproximadamente o tempo da Reforma, a igreja não tinha o direito, as pessoas da igreja não poderiam usufruir leitura da palavra para tomadas de decisões, para conhecer mais de Deus, para se aproximarem do Senhor, para ouvir as suas instruções. É quando a igreja dominante da época tomou todas as Bíblias, todos os exemplares. E então esse período chamado de período de trevas coincide com um dos períodos mais opressores da história, o período feudal. E então a igreja, a cúria da igreja, enquanto ela tinha as escrituras com ela e o povo não tinha nada, o povo se afundava no desconhecimento, no despreparo, no desconhecimento das suas condições, das suas organizações, e este é um dos períodos negros da história. A história tem um período negro, a história, não é a igreja, a história, o período do feudalismo, o período de uma época do período medieval, em que a Bíblia não era luz na mão das pessoas. Então imagine, só que vem a reforma, e com a reforma vem a Bíblia, não mais em grego e hebraico somente, não mais em latim somente, mas na língua materna de cada povo. E agora, essa escritura é luz em todas as línguas, ou pelo menos na grande maioria das línguas do mundo. Meus irmãos, me digam com sinceridade, qual o sentido, qual a lógica de tão grande privilégio, de tão grande valor não ser usufruído? Meus irmãos, me digam, qual a justificativa para eu ter a Bíblia na minha língua, o maior projeto de Deus, a melhor expressão de Deus, tudo o que Deus podia e quisesse e o que Ele mais quis falar de si mesmo, falou nas Escrituras. Como eu vou administrar de maneira tão equivocada esse privilégio, tendo-a fechada na minha casa? Explica. Onde está a razão disso? Onde está a lógica disso? Bom, claro, não há. É algo a reconsiderar. Eu nunca vou encontrar uma explicação por que é que eu tenho uma Bíblia na minha casa e eu nunca a li. Como é que eu tenho o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas não em grego e em hebraico, em português, e nunca o li? Eu não vou encontrar explicação nenhuma. A única explicação é o reconhecimento do meu pecado. É o reconhecimento da minha negligência. A única explicação é o reconhecimento de que eu, por algum motivo, não tenho interesse em conhecer mais de Deus. A única explicação é eu, embora queira o bem, embora tenha uma noção de que Deus existe, mas eu não quero, nesse momento eu não quero conhecer mais dele. E é por isso que eu não leio as Escrituras. E também não lerei, porque é possível que quem não tem essa disposição por conhecer mais a Deus, não começará a ler amanhã de manhã. É possível que não, mesmo. É teologia prática isso. É olhar para o dia a dia da gente. É olhar para o nosso estado. Se não passar por uma reconscientização dessa necessidade de conhecer mais de Deus pelas Escrituras, ninguém lerá as Escrituras. O máximo que nós saberemos das Escrituras será o que nos falarem dela.